O texto que eu separei para a gente conversar é sobre Marcos 10:45, né, que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o tema da nossa reflexão é quando o Evangelho encontra a nossa rotina. Esse texto é um texto que vai falar acerca da caminhada dos discípulos com Jesus, vai falar acerca do tipo de diálogo que eles tinham nessa caminhada, vai falar acerca de como é possível os discípulos andarem com Jesus, verem todo o movimento que Jesus fazia e, ao mesmo tempo, viverem distrações na caminhada, distrações do tipo: poxa, Senhor, deixa, quando o Senhor chegar no seu reino, deixa eu sentar à sua direita ou à sua esquerda, porque sabe como é que é, né? Nós somos tão dedicados, né? E a gente merece isso. E os outros discípulos, quando escutam isso, eles logo começam a se perguntar assim: pô, mas peraí, que discussão é essa? Eu também quero ser o maior. Então, quem vai ser o maior nessa história, afinal de contas? É quem andar do lado direito, do lado esquerdo de Jesus? Quem é essa pessoa? E Jesus fica escutando aquelas coisas todas, e essa passagem é a passagem conhecida, em que ele vai e diz o seguinte: olha, quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Mas o mais importante dessa passagem não é nem essa perícope do texto exatamente, mas é o que vem depois, né? Enquanto os discípulos estão caminhando com Jesus ali, dentro dessa discussão, Jesus falando para eles qual é a tônica do que interessa para o reino de Deus, Jesus entra, encontra o cego Bartimeu, cura o cego e dá uma noção clara do que é importante para o Evangelho e para Jesus nas nossas vidas. E é sobre isso que eu queria compartilhar um pouco, né? Ele está caminhando, ele cura o cego e ele traz para a gente uma dimensão de como é que fica a nossa rotina do dia a dia enquanto pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Como é que fica o desafio do dia a dia de pessoas que declaram publicamente, né, o seu amor por Deus, o seu amor por Cristo, o seu conhecimento sobre o Evangelho, o seu conhecimento sobre a palavra, mas e na vida prática, e particularmente na vida prática que a gente vive, como é que isso se desenvolve? Pode passar, por favor. Como é que a gente chega aqui nesse lugar? Né? O Arthur, quando começou, fala assim: ei, pessoal, tudo bem? Tudo jóia e tal? A tendência da gente responder é tudo bem. Mas, assim, como é que foi a nossa semana? Como é que foi o nosso caminhar durante a semana? Quem chegou hoje preocupado? Na hora da oração, a gente tem nossos motivos de preocupação, a gente tem as nossas questões, as nossas responsabilidades, as nossas inquietudes. Rebeca está lá fora viajando, a nossa cabeça fica lá com ela, né? Cada um de nós tem uma questão, né? Quem veio cansado é uma pergunta retórica, né? Porque normalmente todos nós estamos cansados. Quem lutou contra a ansiedade? Né? Eu estou aqui, mas minha cabeça não está aqui, minha cabeça está pensando já no que eu vou fazer quando eu sair daqui, o que eu vou fazer amanhã, segunda-feira, o que eu vou fazer terça-feira. Quem enfrentou dificuldade financeira? Isso daí não é um problema para nós, né? Quem chorou essa semana? Porque existe uma série de realidades e sentimentos que poderiam escorrer aqui nessa tela, de questões que nós temos e que nós enchemos a nossa vida de atividades e de rotinas e de coisas que nós temos que fazer, que muitas das vezes a gente para e olha assim: caramba, eu não estou raciocinando o que é a minha vida. Eu não estou raciocinando o que tem sido a minha existência. Eu não estou raciocinando, afinal de contas, qual é o propósito da minha vida. E isso, nós estamos falando de dentro da casa, nós estamos falando de dentro daqueles que caminham com Jesus, estamos falando de dentro de um lugar onde, teoricamente, pelo menos para quem foi nascido e criado
dentro do Evangelho, passa aquela sensação de proteção. Mas que quando a gente é honesto com a gente mesmo, existe uma série de inquietações que nos afligem. Quando nós temos a questão do Evangelho colocado, em que momento que esse Evangelho ele começa a agir diante dessas preocupações da vida, né? Como é que o Evangelho ele entra, né? Atanásio dizia o seguinte: o Verbo assumiu a nossa humanidade para restaurá-la, porque a encarnação significa que Deus entrou na história. Tem aquela música que o Herbert gosta muito, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? O cantar, o repetir, ele tem uma dimensão maravilhosa de fazer com que determinadas mensagens e palavras fiquem gravadas na nossa mente. Mas não efetivamente essas palavras e essas gravações fazem com que a nossa atitude ela se mova debaixo dessa influência, né? O Evangelho ele nunca começa negando a nossa realidade. Se nós entramos nesse lugar aqui pensando em ser alcançados por Deus, pensando em ser alcançados na nossa espiritualidade por algo que toque a nossa vida e nos transforme, o lugar que nós temos que passar eu não posso deixar de colocar no altar de Deus, que não precisa ser exatamente o altar físico, colocar na presença de Deus aquilo que tem nos incomodado. Então eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria orar nesse momento por isso. Deus, se nesse momento há alguma coisa que nos traz preocupação, inquietação, frustração e tristeza, Senhor, nós queremos reconhecê-la diante do Senhor. E nós queremos que ainda nessa manhã o Teu Santo Espírito trate os nossos corações, para que nós possamos ser renovados pela Tua esperança em nome de Jesus. Amém. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Pode passar, por favor. E aí nós temos a cidade, onde Deus nos colocou. A gente pode até pensar, eu escolhi essa cidade, mas dentro de uma visão bíblica, Deus nos colocou. Jeremias 29:7 diz assim: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O cristão não foi chamado para fugir da cidade, foi chamado para abençoá-la. Eu renovei esse sentimento quando eu pensei lá em Angola, né? Que quando eu estava lá, eu pensava assim: nossa, que vontade que eu tenho de fazer alguma coisa por esse lugar. Eu imagino que isso é o que move muitas pessoas também na área de missões, mas o verdadeiro sentimento que a gente tem é o seguinte: caramba, como poderia acontecer alguma coisa lá naquele lugar, mas também quanta coisa poderia acontecer aqui nesse lugar e eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Ah, mas você já fez. Eu já fiz muita coisa. Mas hoje eu não estou fazendo nada. Essa inquietude, essa confissão de alma é o que eu creio que faz a gente ser movido por Deus para algum lugar que seja a vontade dele. Pode passar, por favor. O medo também senta nos bancos da igreja. É uma ilusão pensar que nós não temos essa inquietação na nossa alma de pensar. Quem nunca teve medo? Medo de perder alguém, medo da violência, medo do futuro, medo da doença. Vez por outra, nosso sono é afetado por alguma preocupação dessas, algo que não está no nosso controle, algo que foi influenciado pela rede social ou por alguma circunstância que a gente está vivendo e que a gente precisa olhar para esse lugar e pensar o seguinte: Deus nunca prometeu livrar a gente de sofrimento. A palavra dele diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim.
Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Essa realidade do medo, Herbert já falou aqui várias vezes sobre essa questão relacionada ao medo, né? O medo, se nós olharmos por um caráter fisiológico, ele é um mecanismo de proteção. Tem alguma coisa que ameaça a vida me causa a geração de uma preocupação e também de um enfrentamento. Mas o medo que hoje assola principalmente a sociedade é outra natureza de medo. É a natureza de medo de violência. A gente sai na rua, ontem estava chegando em casa, anteontem estava chegando em casa, e tinha um casal andando na rua, aí o casal falou para mim assim, é seguro andar aqui? Devia ser turista, de alguém de fora. Eu falei, olha, não tem lugar seguro no Rio de Janeiro, né? Aí eles olharam para mim assim, eu falei, olha, mas aqui é um pouquinho mais seguro. Anda sempre perto de gente que é mais seguro, né? Não deixa celular, que a moça estava com o celular aqui, com metade do lado de fora, no bolso de trás. Eu falei, esse celular do lado de fora aí você vai perder, né? Então você também não facilita. Mas assim, a violência é uma coisa que vem, invade nossa casa, invade as televisões. Você pega um Instagram de manhã, vai ver as notícias, Rio gente, Rio gente, Rio gente. Estão entrando, estão assaltando, estão roubando. Vez por outra, alguém está roubando na tua frente. E aquilo ali vai te levando para um aprisionamento. Num primeiro momento para dentro das casas, no segundo momento para dentro da nossa vida. E a gente vai adoecendo com aquilo. E qual o problema disso para efeito do Evangelho? O problema disso para efeito do Evangelho é que o Evangelho precisa sair. E o Evangelho precisa sair através de nós. E se eu entro para dentro da minha casa, eu entro para dentro do meu isolamento, eu entro para dentro dos meus limites, então aquilo que é o Evangelho em mim também vai ficando aprisionado. Pode passar. A pergunta é, Jesus pisaria nesse chão? Se Jesus entrasse hoje na sua casa, no trabalho, quem ele abraçaria? Quem ele ouviria? Quem ele perdoaria? Qual o critério de Jesus? O critério de Jesus, segundo a palavra de Deus e segundo o texto onde Zaqueu é citado, Jesus ele vai fazendo aquilo que ele encontra no caminho. Ele vai realizando a obra no caminho, naquilo que se apresenta diante da gente, naquilo que se apresenta dia a dia na gente. Não tem oportunidade de evangelizar na favela, no presídio. Engraçado que lá eles têm um trabalho, com certeza tem aqui, mas eu não conheço, né? Lá a igreja assiste as pessoas que estão no presídio e assiste a família das pessoas que estão no presídio. Aqui eu já vi muito, e também já participei, obviamente, de trabalhos no presídio, mas eu nunca vi um trabalho sendo feito pela igreja com a família do presidiário, que muitas das vezes é abandonado lá dentro, e aí ele acaba se perdendo e tudo mais. Mas aqui, a gente não está falando necessariamente disso. A gente está falando do dia a dia que a gente encontra na rua, né? Daquelas pessoas que interrompem a gente na missão que a gente saiu para fazer, e você olha assim, não tenho tempo para isso. A gente nunca tem tempo para nada. A gente só tem tempo normalmente para a gente, para as nossas coisas. Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim, né? Para as nossas coisas, você sai numa rota do seguinte, bom, eu tenho 20 minutos para chegar na cidade, vou pegar o metrô aqui e vou chegar lá. Se alguém puxar assunto, quiser conversar com você, tratar de algum assunto, não, legal, mas agora não dá, não tem tempo, enfim. A gente não tem esse tempo. A pergunta é a seguinte, Jesus tem esse tempo. Jesus estava passando na cidade, olhou Zaqueu lá em cima da árvore. Zaqueu, desce aí, garotão. Ele não está perguntando se Zaqueu é ladrão, não está perguntando se Zaqueu vai restituir 4 vezes mais, não está perguntando nada disso. Jesus não está ligado na questão do problema, ele está ligado na pessoa. É isso que faz do ministério dele diferente, né? A gente conversa com a pessoa, qual é o teu nome, qual é o teu problema? Jesus vai resolver teu problema, né? Mas a pessoa,
a pessoa, o interior da pessoa. Pode passar, obrigado. O problema da cidade começa dentro de nós. E onde é que começa o problema? Aonde a Bíblia diz que começa o problema. Em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro, do coração da pessoa, vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. A violência nasce antes da arma, a mentira nasce antes do discurso, a corrupção nasce antes do contrato. Tudo começa no coração. Então, por que a palavra de Deus diz que o que tem que ser transformado é o coração? Porque é dali que vai brotar as minhas atitudes, meus pensamentos, as minhas ações. É por isso que a gente pede tanto a Deus, Senhor, transforma o meu coração. Ah, mas transforma a minha mente. A nossa mente ela já vem sendo transformada há muito tempo, por todas as vozes que a gente escuta. Mas aonde nasce a intenção é aqui dentro. É aqui dentro. Você consegue intencionar uma coisa e disfarçar ela através da tua mente, da tua narrativa, através da arma, através do contrato. Mas não é isso. Não é esse lugar em que nasce a corrupção do homem e da mulher. O lugar onde nasce essa corrupção é no coração. Então eu preciso pedir a Deus que transforme meu coração a cada dia. Agostinho dizia, né? O coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. É um ciclo, né? Caramba, eu não consigo repousar, porque você não está repousando em Deus. Porque você não repousa em Deus, o teu coração fica inquieto. Se o teu coração fica inquieto, então ele vai procurar resposta. E quando ele vai procurar resposta, ele tem duas maneiras de procurar. Ou ele procura a resposta em Cristo, ou ele procura a resposta nas vozes. Pode passar, por favor. Existe esperança? Claro que existe. A gente está aqui porque acredita nessa esperança. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Mas existe uma diferença nessa narrativa. Porque o Evangelho não começa dizendo mude, que é o que nós ouvimos a vida toda. Você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. A mudança ela é o processo. A raiz do processo é que Cristo morreu por você. É aí que nasce tudo. É esse momento é que a nossa vida tem uma chance de ser alterada. O curso da nossa vida tem uma chance de ser alterado. Cada um de nós teve uma criação, um DNA de pai, de mãe. Nós vemos em nós, a maior parte aqui já são adultos, os traços que eu recebi do meu pai, os traços que eu recebi da minha mãe. E eu sou uma terceira pessoa. Que quando eu quero, eu justifico algumas atitudes minhas, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. Mas hoje, na fase adulta, nós sabemos que eu consigo aproveitar desse DNA anterior tudo aquilo que eu preciso para ser uma pessoa melhor em alinhamento com a vontade de Deus. Eu amo aquilo que a igreja faz quando ela olha para onde Jesus está olhando. Mas eu não posso concordar quando a igreja infantiliza o homem e a mulher e deixa ele cada vez mais dependente do processo religioso. Eu tenho falado isso, vou falar para sempre, eu acho, porque a pior coisa, estava conversando com o Frank por acaso, falei, eu vou falar sobre isso hoje. A pior coisa que eu já vivi na minha vida foi desperdiçar tempo com coisas que eu não precisava ter desperdiçado. Não foram escolhas erradas.
foi desperdiçar tempo com aquilo que eu não precisava ter ocupado meu tempo. E o Evangelho, ele não ocupa o nosso tempo. Ele preenche o nosso tempo. Ocupar é uma obrigação, é algo que eu tenho que fazer. Ah, entendi, Mazinho, eu tenho que sair daqui então, encontrei a pessoa ali na rua. Isso é mecânico, isso é mental, não é isso. Não é isso que eu tenho que pedir para Deus. Eu tenho que pedir para Deus todo dia: Senhor, cura o meu coração. Porque se depender de mim, eu não vou fazer nada para ninguém, por ninguém. Eu só vou fazer para mim, para minha família, talvez até para os meus amigos. Ontem eu estava em casa e Elisângela tinha saído. Eu falei, bom, tem que comer, né? Aí eu falei, vou pedir alguma coisa para comer hoje. Aí pedi um negócio lá para comer. Aí veio errado. Aí eu falei, veio errado. Veio errado. Veio errado. iFood, mas veio errado o meu pedido. Veio errado o meu pedido. Aí o pessoal, tudo bem, eu vou te reembolsar. Eu não quero reembolsar, eu estou com fome. Eu quero o meu pedido. Aí vem a mensagem da loja: não vamos mandar seu pedido, vamos te reembolsar. Na hora, o meu sentimento é assim: vou pegar esse negócio que chegou aqui, vou andar 900 metros até a Constante Ramos e vou dizer, não é isso que eu quero minha comida. Aí cheguei a sair da porta, olha como é que é o negócio. Saí da porta, quando eu saí da porta, que apertei o botão do elevador assim, aí o Miguel, onde é que você vai, pai? Vou lá trocar minha comida que veio errado. Aí quando eu cheguei na porta, eles vão ficar para morrer quando eu conto essas histórias assim. Mas é isso mesmo, a nossa vida é assim. Quando eu apertei o botão, eu fiquei pensando assim, gente, por que eu estou fazendo isso? O que isso vai me gerar de proveito? De onde veio essa raiva? De onde vem essa pulsão de machão? Entendeu? De que vai chegar, vai resolver, vai fazer, vai acontecer. E se o cara lá tiver virado no giraia lá, eu vou brigar com ele? Aí comecei a racionalizar, eu falei, quer saber de uma coisa? Aí fui lá, tirei as coisas que eu não queria, comi o resto, acalmou meu coração. Porque quando se fala que a gente precisa ser cristificado, isso é muito bonito, e assim a gente pensa que isso daí vai acontecer em grandes coisas, mas não são em grandes coisas que nós somos transformados, gente. A gente vai sendo transformado nas pequenas coisas que a gente reflete e pensa que pode fazer de uma maneira diferente. Bonhoeffer, que é um teólogo contemporâneo, diz assim: a graça de Deus, ela é gratuita, mas não se confundam, ela não é barata. O que Deus fez por nós em Cristo foi gratuito, mas não é barato. É algo caro. A gente precisa valorizar isso. Pode passar, por favor. Como servir como Cristo? Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Essa é uma boa palavra, uma palavra de sabedoria de Deus. É um bom raciocínio para a vida. Tudo que você pegar para fazer, faz como se fosse para Deus, né? Ali tem uma coisa que me incomoda muito, eles já estão rindo ali, que é o trânsito, né? É algo que eu tenho que ser curado urgentemente, né? A Bíblia fala para a gente confessar uns aos outros os nossos pecados para a gente ser curado, não é isso? Então, vamos abrindo o verbo aí, né? Então, assim, parece uma coisa meio boba, né? Mas é isso, o Evangelho é isso. Eu sei que existem discursos maravilhosos acerca do aprofundamento teológico, mas, para mim, cada vez mais na linha do tempo, o Evangelho vai se tornando uma coisa cada vez mais simples. Difícil, mas simples. São nas coisas simples do dia a dia que a gente pode se tornar um cristão melhor. John Stott diz assim: todo trabalho pode tornar-se um ato de adoração. Eu vejo quando eu chego aqui que o Lucas está arrumando as coisas, né?
Isso é um ato de adoração. Eu chego lá no meu trabalho, essa semana teve uma reunião lá, com muita gente e tudo. A reunião era 2h da tarde, mas eu ainda tenho essa coisa. Chego 6h da manhã, arrumo as cadeiras, boto papelzinho, você é bem-vindo, boto uma bala colada debaixo da cadeira, para na hora que o pessoal chegar. Isso daí ninguém pediu para fazer. Eu sou diretor de um sindicato. A Bela é minha testemunha agora lá, né? Eu sou diretor de um sindicato. Ser diretor não precisa ser babaca, você pode servir. As posições de poder que Deus nos dá é para servir. Tem gente que não entende. Não entende, um dia ele vai entender. A questão não é ele, a questão somos nós. Como é que você se sente com o poder que Deus te deu onde você está? Porque todos nós temos poder de influência. Todos nós conseguimos influenciar alguém e quando nós deixamos também ser influenciados por alguém. Pode passar, por favor. A igreja como esperança da cidade. Eu gostaria que a Viva fosse assim, tá, Herbert? Eu peguei esse cenário, porque eu acho que esse cenário ia ser um cenário bacana para uma igreja tipo a nossa, assim. Um lugar só para cobrir as coisas ali, para não molhar, mas assim, bem aberto, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens e das mulheres, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. É uma pegadinha bíblica aqui, porque tem gente que faz assim, não, o que você faz com a tua mão, a outra mão não precisa saber e tudo mais. Mas se ninguém souber também o que está acontecendo, como é que as pessoas vão crer? Hoje, cada vez mais, o mais importante da nossa vida não é o que a gente fala, é o que a gente faz. É o nosso testemunho, é como a gente se coloca, como a gente se comporta. É como a gente age ou como a gente deixa de agir. É como a gente se expõe ou como a gente se omite diante de determinada situação. É como a gente vê a vida cheia de sinais de morte, mas como diz a palavra, eu consigo em Deus calibrar o meu olhar para ver sinais de vida, para ver sinais de Deus, porque eles estão aí, e se eu não estou vendo, é porque eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, a Tua palavra me garantiu que quanto mais onde abunda o pecado, superabunda a Tua graça. Então, se eu não estou vendo essa graça, eu preciso ver, porque ela está aí. E às vezes eu não vejo, porque do lugar de onde eu estou, eu não consigo ver. Daqui de cima, tem muita coisa que eu não consigo ver. Tem que descer para ver. Tem que chegar perto para ver. Tem que chegar mais próximo para olhar as realidades de onde eu estou. A igreja, ela ama de verdade porque ela acolhe, cuida e serve sem distinção. Ela ensina a verdade porque anuncia a palavra que transforma os corações. Ela sara as feridas porque oferece perdão, restauração e recomeços. Ela conecta pessoas, forma uma comunidade onde todos pertencem e ninguém caminha só. Ela transforma a cidade porque leva esperança, justiça e paz a cada bairro e rua. Essa é a igreja do Senhor. Né? Pode passar? Cristo continua caminhando conosco. A dúvida é se nós estamos caminhando com Ele. Ele continua caminhando conosco. Ele ainda tem tempo para parar e se aproximar daquele que precisa dele. A pergunta é sempre o contrário. Eu tenho tido tempo e vontade de me aproximar? Quando eu estou perto dele, sinto a presença dele, eu faço as perguntas que realmente interessam? Ou as perguntas que eu faço são as perguntas que não interessam? Quem é o maior ou quem é o menor no reino de Deus? Talvez a pergunta fosse a seguinte: o que é para fazer?
que é para fazer? O que tem aí para fazer? Eis-me aqui. A nossa esperança não depende da economia, da política e nem da segurança pública. A nossa esperança é uma pessoa. Jesus Cristo ressuscitado. Essa é a razão da nossa fé, essa é a razão da gente estar aqui. Essas distrações e confusões que a gente tem no nosso mundo contemporâneo, de misturar igreja com política, evangelho com política, evangelho com economia, evangelho com segurança pública, né? A nossa dimensão é uma outra dimensão. É uma dimensão que não está alienada da vida, mas que carrega esperança para a vida. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que eu acredito. Essa é a igreja que eu vejo na Viva, né? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. É aquela que é difícil de explicar, mas de sentir é possível. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor, que teve disposição para vir a esse lugar. A nossa oração a Ti nessa manhã é que o Teu Santo Espírito, que conhece todos nesse lugar, possa visitar cada coração e trazer algo novo da parte de Deus. Algo que não nos aliene, mas nos transforme. Algo que nos dê motivação e esperança de estarmos caminhando com o Senhor, fazendo aquilo que é certo aos Teus olhos, Deus. Que a nossa vida não seja só uma vida de passagem, mas seja uma vida de propósito. E que através de nós possamos ajudar muitas pessoas a Te conhecer e caminhar contigo também. Essa é a nossa oração nessa manhã. Amém.